Yes, você acabou de conectar o canal Igreja em Vinhedo e esse link aí, ó, super fácil para você compartilhar com quem você desejar a palavra de hoje, desse dia de hoje, o dia que se chama hoje. Hoje é dia 8, dia de novos inícios, mas a semana tá acabando, mas o fim sempre carrega o novo início. E a marca do 8 em pé no novo início, dos 8 em Noé, que foram aqueles que recomeçaram a história, e o 8 deitado, que é o símbolo do infinito, a marca de que tudo sempre continua. Essa semana o 8 muito forte na minha vida, muito presente. Ontem, por acaso, estava lendo sobre o Hanukkah. Hanukkah, essa festa da luz tão maravilhosa, uma celebração pela vitória. Nós temos vitória em todas as guerras quando o nosso propósito é o altar, é lutar e defender o que nós acreditamos. E então, nesses 8 dias, eles acendem uma vela, uma luz. E eu estava mesmo, em vários momentos, né, dessa semana, lembrando e pensando, e o 8 disso, o 8 daquilo. Uma pessoa me ligou e falou, ó, 7 coisas, não, são 8 coisas. Eu, opa, 8 aqui de novo. Fui olhar alguns documentos meus, né, para dar aquela revitalizada, jogar fora algumas coisas. Achei meu diploma da faculdade e logo atrás tinha a média final do curso inteiro, né, que a gente tem uma média final de todas as matérias. E a minha média foi 8,88, isso há muitos anos atrás, mas por um acaso veio as minhas mãos ontem e hoje também a marca desse 8. Hoje é dia 8, então você define nesse 8 o teu novo início. Você define no 8 o recomeço do Senhor em todo tempo. E eu quero declarar esse recomeço. Nós estamos aí nessa semana tão especial, a semana da glória. A glória manifesta, deixa essa glória se manifestar. E eu quero ler aqui Isaías 58:8 e Romanos 8:18, que é a marca dessa semana, para você entender algumas coisas. Então, vamos lá, Isaías 58:8. Tudo no 8, né, irmão? Glória a Deus. É o 58:8 e o Romanos 8:18 no dia 8. Então, vamos lá. Quando fizeres assim, então, a tua luz resplandecerá como a alvorada e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Eu lembro que domingo o bispo falou sobre isso, né? O irmão Betão falou na reunião sobre essa glória ser a nossa retaguarda. Eu lembrei que no Salmo 139 fala, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. A mão de Deus manifesta mesmo a glória dele em nós. E lá em Romanos 8:18, vamos lá no 8:18, diz assim, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. O eterno peso de glória, né? Esse eterno peso de glória. Nós temos um eterno e um peso de glória, que não se compara a uma tribulação que é passageira. Ele fala, eu estou convencido disso. Essa tribulação presente de hoje, ela não é eterna. É leve e momentânea. Então, você tem essa certeza daquilo que é leve e daquilo que é momentâneo, pela glorificação do Senhor. O nome dele é glorificado na tua vida, na certeza daquilo que é eterno e tem um peso, porque a glória de Deus é uma força, ela é um peso, ela é o impulso do Senhor, é a força que se aperfeiçoa na tua fraqueza, é a glória do Senhor que te cobre, é o que vem dele, é o que nós não podemos produzir. Nós vamos ler depois 2 Coríntios que fala sobre isso. Nós temos essa suficiência nele porque não podemos produzir nada de nós. Glória a Deus por essa suficiência. Senhor, nós te glorificamos por essa suficiência. A certeza de que tu és suficiente na nossa vida, em todo e qualquer cenário. O Senhor é que enche tudo em todos. É o Senhor que faz todas as coisas. É o Deus que dá ordem a todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque nós vivemos debaixo da tua direção, da tua palavra, Senhor. Daquilo que tu ordena e acontece. Aleluia, nós te amamos, Senhor. Amém. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler o texto até o versículo 18, que fala assim, começamos porventura outra vez a recomendar nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, inscrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, inscrita
não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração, de carne. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos suficientes para considerar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se tem uma nova aliança é porque a velha não existe mais, não tem mais poder. Ministros não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito da vida. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, olhar para a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, glória que se desvanecia, como não será maior em glória o ministério do Espírito? Pois se existe glória no ministério da condenação, que é a lei, muito mais abundante em glória é o ministério da justiça. Que ministério da justiça é esse? Da justificação. Porque também o que foi glorificado, sob esse ponto de vista, já não tem glória, diante da glória que é muito superior. Pois se o que se desvanecia se manifestou com glória, muito mais o que permanece tem glória. Tendo, portanto, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não contemplassem o fim que se desvanecia. Quero falar sobre isso depois, esse versículo 13. Porque eu estava pensando, vou falar agora. Quantas vezes, nós lemos a palavra, eu ministrei a palavra em tantos lugares, e quantas vezes ouvi a palavra ministrada de que Moisés falava com o véu porque ele estava cheio da glória, né? Não! Você lê aqui, Paulo desvenda aqui, ele tira esse véu. Porque nós falávamos assim por conta de ter um véu também, religioso. Porque a verdade é que Moisés, ele usava o véu até que a glória, de certa forma, se renovasse nele. Então, para que os filhos de Israel não vissem que a glória estava indo embora. Então, ele falava com o povo, o rosto brilhando da glória de Deus. Mas quando a glória estava indo embora, ele cobria com um véu. Olha que interessante, entender que é exatamente o contrário. Mas os pensamentos deles se endureceram, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece durante a leitura da Antiga Aliança, não lhes sendo desvendado que em Cristo ele é removido, esse véu sai. Por quê? Por que o véu vai embora, ele é rasgado? Porque não há mais necessidade de cobrir uma coisa que está indo embora, porque essa coisa não vai mais embora, é a glória, porque ela permanece. Aleluia! De fato, até hoje, quando é lido Moisés, há um véu sobre o coração deles. Mas quando o coração deles se volta ao Senhor, então o que me distancia do Senhor, a religiosidade, todos os véus que me separam da realidade, isso é estar coberto com véu. Mas quando eu me aproximo do Senhor, então o véu é tirado, retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor é a liberdade. E olha esse versículo final, 18. Vou ler agora, depois no final a gente fala, depois mais tarde a gente fala um pouquinho mais sobre ele, mas diz assim: todos nós com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor Espírito. Aleluia! Glória a Deus, que palavra! Como é gostoso ler, e entender aqui o que o Senhor quer dizer e como nós desejamos tirar esses véus. Eu quero falar hoje sobre essa glória, e o tema de hoje é buscar a verdadeira glória que a lei não conseguiu representar. Porque a lei, ela estava fadada a algo que é passageiro. Era a antiga aliança. E no Novo Testamento, que é a nova aliança, o nome deveria ser Nova Aliança e não Novo Testamento. A real é que esse Novo Testamento, que é a nova aliança, ele mostra que o que é antigo já passou. Então aqui, em 2 Coríntios, fala um pouco também sobre esse véu no capítulo 4, no 3. E se nosso evangelho está encoberto, é nos que estão perecendo que ele está encoberto, nos quais o Deus dessa era, desse século, cegou os pensamentos, o entendimento dos incrédulos, para não lhes resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E o versículo 6 diz assim: porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração. Aleluia! Que delícia ler isso, Para iluminar
o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para iluminar o conhecimento da glória de Deus. Você vai iluminar o conhecimento da glória de Deus. Qual foi o conhecimento que Eva desejou? Do bem e do mal. Mas o Senhor não quer que você conheça o bem e o mal e fique preso nessa dicotomia ou nessa dualidade. Ele quer que você acesse a glória, que você conheça, ilumine o conhecimento da glória do Senhor, daquilo que governa todas as coisas e governa também a nossa vida, cada evento da nossa história. Então vamos lá. Quero falar sobre isso e falar sobre o que essa glória te faz enxergar. Eu imagino a glória como essa luz que ninguém pode se esconder dela, como esse peso, essa força do Senhor. E quando eu falo dessa luz, é a luz que ilumina o nosso entendimento. Então a glória do Senhor se manifesta na nossa vida, no nosso entendimento, na percepção de cada evento que nós estamos vivendo. Paulo, ele estava lá respirando ameaças, perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo o bem. Não é assim que diz a palavra de Deus? Que ele fazia tudo isso no nome do Deus que ele estava servindo. Então, para ele estava fazendo bem. Mas para os cristãos ele estava fazendo mal, não é verdade? E um está fazendo bem, outro está fazendo mal, mas na verdade ele enxerga uma luz, ouve uma voz. A glória de Deus se manifesta para ele. E ele fica cego para as coisas que são humanas, para os questionamentos, para as ameaças, e começa a enxergar o terceiro céu. E começa a enxergar um caminho novo que se abre. Olha que ele foi encontrado no caminho, mas o Senhor coloca ele no verdadeiro caminho, alinha Paulo numa trajetória que é do seu próprio espírito. E isso faz com que Paulo enxergue diferente na perspectiva da glória, tanto que é ele que está falando sobre a glória de Deus. Nós estamos lendo e toda essa revelação de glória, esse registro é de Paulo. Olha que louco como aquele que estava no bem e no mal, ele de repente não quer mais conhecer o bem e o mal, e achar que está fazendo o bem e rejeitando o mal, mas ele conhece, tem o conhecimento, iluminado o conhecimento dele da glória, o conhecimento da glória. Então ele teve uma luz para conhecer a glória de Deus, se relacionar com essa glória, contemplar e refletir. Aleluia! Então, hoje a gente vai falar sobre dois momentos. Moisés, porque Moisés, ele representa a glória que é passageira, a lei. E o Senhor Jesus, ele é a manifestação da glória que é eterna, que é a graça, o ministério da justiça, da justificação pela graça. E eu quero falar aqui 3 momentos, porque não tem como falar de glória sem a gente visitar lá o início de tudo em Gênesis, em Adão e Eva, e ver como tudo isso se desdobrou. Então eu quero falar hoje sobre 3 véus que serão rasgados, assim ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o negócio para a gente rasgar mesmo. Vamos rasgar o verbo, vamos rasgar o véu, vamos rasgar tudo, ó. Primeiro véu rasgado aqui. Você vai rasgar o véu da religião, das folhas da figueira. Se você ler o texto o Evangelho de Mateus no capítulo 1, no capítulo 21, você vai entender lá que ele se refere, quando ele fala da figueira, aos judeus como líderes religiosos e usando aquela religião e usando a lei para condenar. E quando você vai para Gênesis, eu quero ler isso, tá lá em Gênesis, vamos lá, Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículo 5, diz assim: Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, né? Que isso é a serpente falando para Eva. Vossos olhos se abrirão, e vós como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo desejável para dela se obter entendimento, conhecimento, sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Então a tentativa do homem de tentar cobrir uma falha, de cobrir, né? É uma tentativa completamente... Cobrir a falha já é uma tentativa falha, né? De tentar resolver alguma coisa, de achar que tem uma solução para aquilo. O que acontece é que a palavra de Deus fala que ambos, o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam.
porque eles eram revestidos da glória de Deus. Sabe o que é ser revestido da glória? É você não estar contaminado com a malícia desse mundo. A malícia é o bem e o mal. Malícia, mal, né? Não, eu não tô contaminado. Eu não tô nesse entendimento ou nessa falta de entendimento. Mas eu tô entendendo com clareza a manifestação dessa glória. E essa glória me transforma, porque nós somos transformados de glória em glória. E eu vou me relacionando cada vez mais com essa glória. Como que Adão e Eva, eles se relacionavam com o Senhor? Todos os dias eles tinham uma visitação. Eles não tinham vergonha porque a glória os cobria. O pecado traz a vergonha. A glória de Deus nos cobre. O Senhor nos cobre com a sua glória. Então não há mais vergonha. Mas o homem então se enxergou nu. E o Senhor pergunta, quem falou para ti que tu estava nu? Olha só. Quantas coisas que nós nos envolvemos e estamos com a nossa nudez exposta, porque estamos fora da glória de Deus. Então aqui eu quero denunciar mesmo toda nudez que a religião expõe. A religião quer expor a nudez, aquele que está nu, em vez de cobrir, porque o amor cobre multidão de pecados, o amor nos veste mesmo, não. A religião não tem amor, ela quer expor todas as coisas, que tudo fique exposto. Ou quer trazer uma solução momentânea, vamos cobrir essa situação para ninguém falar nada, né? Vamos deixar isso aqui quieto, vamos cobrir, vai passar o tempo, e aí acabou o escândalo. Ai, meu Deus do céu. E não acessa uma realidade. Olha quantas vezes e quantas situações que eu vi, que eu presenciei. Então vamos cobrir isso aqui para ninguém falar nada, depois passa o tempo, volta as coisas, não é nada. A situação não é essa. As pessoas estão tão preocupadas em passar vergonha, em viver uma exposição e não em curar a situação em si, e não serem revestidas da glória do Senhor. E olha o que o Senhor faz. Ele veste o homem e a mulher, ele rasga aquela folha de fio, sai disso daqui, vamos sair de uma solução humana, porque isso é religião. E eu vou te dar uma solução real, porque a palavra de Deus fala em Apocalipse 13:8 que o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. O Senhor, ele mata um animal e veste eles de quê? Pele de animal. Então, houve um sacrifício, que está lá no versículo 21, que diz assim, do capítulo 3 de Gênesis. Fez o Senhor Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, a sua mulher. Então o Senhor os vestiu outra vez, não de algo que era passageiro, mas daquilo que estava remetendo a um sacrifício, ao que nós viveríamos em Cristo. Então, quando eu rasgo as folhas da figueira, eu rasgo esse véu. Adão e Eva quiseram se cobrir com esse véu de figueira, esse véu da religião. E sabe o que é um véu, né? Fica na frente, não consigo enxergar. A religião não te deixa enxergar nada. Faz com que você fique condicionado a um ritual, às suas doutrinas, a um grupinho que vive dessa forma e tudo que é diferente disso é excluído. Isso é a religião. E quer expor diante das pessoas. Então a pessoa com medo de exposição, ela anda bonitinho. E você não entende que é muito mais do que isso, que nós temos um espírito, que há um clamor dentro de nós, há uma necessidade de você entender o teu espírito e viver aquilo que está escrito no teu espírito, e viver essa realidade. Rasga as folhas da figueira, rasga as tuas soluções humanas, rasga esse véu da religião da tua vida, porque o Senhor rasgou esse véu. Ele rasgou esse véu com um sacrifício, e esse sacrifício é o sacrifício de sangue. É por esse sacrifício que nós existimos, é por essa realidade que nós nos movemos, em nome do Senhor, aleluia. Então, como nós lemos em 2 Coríntios, nós não temos nada de uma suficiência que vem de nós, de algo que eu posso produzir sozinho, não. Nós não podemos nada, não somos nada, mas temos uma suficiência em Deus. Aonde está essa suficiência? No sacrifício, no amor que nos cobre, no amor que nos renova, no amor que não existe na religião, existe na realidade. Aleluia. Então, o Senhor manifesta a glória dele, restaurando esse governo, essa autoridade. Quando nós lemos lá em Gênesis que o Senhor, Gênesis 1, 26 e 27, 28, o Senhor, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? A imagem de Cristo nós fomos criados. E depois nós vamos falar, né, no finalzinho que nós lemos no versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória nessa imagem. Então, quando ele criou o homem no propósito de governar todas as coisas. Vai governar tudo que Deus criou e fala as coisas que Deus criou e, por final, inclusive sobre os animais que rastejam.
que é a serpente. Eva deveria ter dominado. Adão, que estava do lado dela, deveria ter dominado, não dominou. E por isso, acabou vivendo, é o papo da religião, que você tem autoridade sobre ela. É o papo da religião que quer te mostrar que isso aqui é melhor, que quer dizer o que é bom ou o que é ruim, te faz ficar nesse bom e ruim a vida inteira. O Senhor quer que você acesse uma vida, que você se alimente dessa vida, que você resplandeça essa luz que é vida. Saia então dessa religião maligna, essa é a minha denúncia no nome do Senhor. Segundo lugar, nós vamos falar agora de Moisés, porque olha que interessante, a antiga aliança e o Antigo Testamento, ele era a sombra do que viria. Então, essa sombra, ela está anunciando uma luz. Quando a gente vê uma sombra em algum lugar, né, quero aqui uma sombrinha. Você está numa sombra, porque a própria luz vai projetar essa sombra. Então, a sombra anuncia que tem uma luz. A sombra está declarando que há uma luz. E eu quero te perguntar, você quer ficar na sombra ou quer acessar a luz? Porque existe trevas, e aqui fala do ministério da morte, foi o que nós lemos, que é justamente o da lei, que a pessoa vai perecer por causa daquilo, se você não fizer isso, não fizer aquilo, e tudo isso acabou perecendo de fato. Jesus, ele veio cumprir toda a lei, ele falou, não vim revogar, eu vim cumprir. Mas ele não veio cumprir uma série de regras, ele não veio cumprir uma listinha para agradar a Deus. Ele veio trazer um novo mandamento, que é sobre amar uns aos outros, que está lá em João 13. Ele veio ensinar que não é sobre cumprir regras, mas é sobre você viver uma essência. Só que o homem não consegue porque ele acaba se limitando. A religião faz isso. A lei faz isso. Todo mundo quer seguir uma regra e ser aceito por ela. E todo o sistema que o mundo vive, cego no seu entendimento, porque é isso que o inimigo quer fazer, o que ele faz o tempo todo, faz com que a pessoa não acesse isso. Não acesse a verdade. Então, na sombra da lei, existe a quebra das tábuas da lei. E aí, vamos rasgar, rasgou aí, quebramos aí as tábuas da lei. Olha o que acontece. Vamos ler o texto de Êxodo 32? No capítulo 32 de Êxodo. Irmão, eu fico aqui abrindo a Bíblia assim. Eu lembro quando eu pregava, mais antigamente, que a gente ficava lá e todo mundo abria a Bíblia, né? E lia, a gente esperava e falava, ó, tem folhinha se mexendo, então vamos esperar os irmãos acharem capítulo, versículo. Hoje é tudo no celular, né? Mas eu confesso que eu estou usando o celular para fazer a live. Mas eu também confesso que eu amo ler a Bíblia em papel. Eu acho que, eu não sei se isso se trata da minha geração, né, mais antiga, ou se de fato há algo diferente mesmo nessas folhas tão ricas, tão maravilhosas. Então vamos lá, Êxodo 32, 15 e 19 diz assim. Achei aqui, achei. Então Moisés desceu do monte trazendo nas mãos as duas placas, né, as duas tábuas de pedra com os mandamentos escritos por Deus nos dois lados de cada pedra. Essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus, a escritura era obra de Deus, gravada sobre as placas de pedra. Isso sim era uma obra de Deus, né? Foi o Senhor que gravou. Então Josué, ouvindo o alarido e os gritos que vinham do povo, disse para Moisés, existe um barulho de guerra no acampamento. Ele veio, né, já dizer o que estava acontecendo. Mas Moisés respondeu, não é um canto de vitória, não é lamento de derrota. Todavia ouço o som de canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu aquela estátua em forma de bezerro, né, bem esse evento do bezerro de ouro, e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Então, o que acontece? Mostra a vulnerabilidade da lei. Porque se ele joga e aquilo quebra, poxa, mas foi escrito por Deus, né? Mas estava mostrando que essa glória desse tempo, ela era uma glória passageira, ela tinha um tempo para se cumprir, não era eterna. E pode ser espatifada. E nós vamos quebrar essas tábuas da lei. Porque lá em Êxodo 34, se você ler um pouquinho mais, fala que Moisés, ele usava, eu falei aqui no início, que ele usava mesmo o véu quando a glória estava se desvanecendo, estava saindo dele, para que os filhos de Israel não vissem. Então, porque isso era sinal de algo que era passageiro, que tinha um tempo. Enquanto ele falava com os filhos de Israel, estava brilhando. Mas depois parava de brilhar, então ele se cobria. Olha que interessante isso. Entender que as coisas passageiras vão ser expostas.
Quando você entende que você não está na sombra de uma lei, porque essa sombra da lei ela é passageira, pela luz que vai brilhar, essa luz como o sol do meio-dia, sabe esse dia que vem nascendo, né? Quando nós vemos o sol nascer, aquele sol vem com tanta força, né? Ele vem nascendo com uma energia, uma luz vibrante mesmo, de um novo dia que começou. É assim que o Senhor vem, como essa luz que se manifesta. E é assim que o Senhor se manifestou, porque na sombra, na região da sombra da morte, de repente resplandeceu uma luz. Quem que era? Era o Senhor. Nessa região onde estava escuro, na região da lei, onde havia acusação, onde havia o peso, o Senhor vem e tira esse peso para manifestar o verdadeiro peso da glória de Deus, a luz, o novo entendimento que é o próprio Senhor. Então nós vemos que aquela glória, ela brilhava só em Moisés, ela não brilhava no povo, só em Moisés, porque a lei é exclusivista. Mas tem um versículo que eu gosto muito que está em Efésios 4:13 que fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento. Então ele fala até que todos. Então existe o desejo, na graça de nós sermos um corpo, de nós sermos completos um no outro. Então a glória não brilha em um só, e só aquele que fala, né? Às vezes, hoje muito comum, né? Você pode ir numa reunião e só tem uma pessoa que fala, ninguém mais fala, e aquilo é verdade absoluta. E o que é maravilhoso é quando há uma reunião, alguém que fala e o outro que fala e o outro que fala, porque sempre vai ter mais pessoas profetizando essa palavra e contemplando essa glória e também refletindo essa glória. Isso é a marca da reunião. Quando você está ouvindo a palavra, você está contemplando aquela palavra. A glória de Deus naquilo que está sendo dito, entendendo como tudo aquilo é real, mas você também reflete essa glória, compartilhando o que você estava contemplando. Então nós vivemos essa manifestação. E glória a Deus que nós não estamos debaixo de uma lei que é exclusivista, mas existe nessa sombra da lei, quando você quebra essas tábuas de pedra, e pedra tem marca de acusação. Lembra da mulher adúltera que estavam lá todos os seus acusadores com pedra na mão? E o Senhor disse: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Marca de acusação mesmo, de estar pronto ali para falar contra, e vai matar, qual que vai ser o castigo, né? As pessoas estão prontas para verem isso. A gente está vendo aí a guerra de Israel, que, Senhor Jesus, 2 meses acontecendo essa guerra, né? Ontem completou 2 meses, e as pessoas parece que gostam, né, mesmo? Parece não, né? Todo mundo gosta de um sensacionalismo e ficar vendo e não consegue entender a realidade de tudo que está acontecendo. Então cada um está emitindo aí a sua crítica, a sua opinião, mas não se relaciona com a realidade desse evento. E glória a Deus, irmãos, porque nós não estamos aqui para acusar e dizer quem está certo e quem está errado, mas para viver a realidade daquilo que está acontecendo. E isso está no nosso espírito. Então, qual que é a nossa vitória quando eu quebro essas tábuas da lei? Eu manifesto aquilo que nós lemos em 2 Coríntios, as cartas vivas. Paulo falou aqui em 2 Coríntios 3 que nós somos cartas vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito. O que é uma carta viva? É aquele que manifesta a glória. É uma glória que está viva. Aonde você vai, aonde você está, você tem essa carta viva em você. É a manifestação, essa carta é uma mensagem viva, real, atual para cada momento. Então, você não está debaixo de uma lei gravada em pedras. Você manifesta a carta viva, gravada no teu espírito. Aleluia. Eu faço questão de ler de novo esse versículo, porque ele é maravilhoso, forte e real. 2 Coríntios, aqui, glória a Deus. 2 Coríntios, abre lá, tá tão pertinho aqui um do outro. Eu tô com essa aqui que tem a letra um pouquinho menor, por isso que eu tô de óculos. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Nossa, capítulo 12 não, irmão, misericórdia. Capítulo 3. E fala assim, vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante
do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Aleluia, lida por todos. Todos podem ler essa carta, porque não se trata de um idioma específico, mas de um Espírito que se manifesta numa única linguagem. A linguagem do Espírito é única e é entendida por todos que estão no Espírito. E glória a Deus que você é essa carta viva. Então saia da escuridão, saia da sombra daquilo que está engessado, petrificado e vem para a vida. Você é uma carta viva. Quando a mulher de Ló olhou para trás, ela vira uma estátua de sal, ela petrificou. Simplesmente ficou uma estátua de sal e ficou ali, estátua, né? Parada, paralisada. Isso é a lei. A lei é quem olha para trás. A antiga aliança ficou para trás. Deixa para trás o que para trás fica, porque o novo se manifestou. E você é essa carta viva. Você não tem uma letra morta, mas tem uma palavra viva no teu espírito. Em terceiro lugar, Jesus... Aleluia! Lá em em Hebreus 10, vamos ler aqui também. Aleluia! O livro de Hebreus, ele é incrível. É um livro extremamente... Aliás, a Bíblia inteira sempre é muito rica, poderosa, maravilhosa. Mas Hebreus em especial, né? A questão do sacerdócio, é tudo maravilhoso. A figura de Cristo em todo o tempo. E Hebreus 10, 20 diz assim. Eu abri no 25. Glória a Deus. Tô acelerada, irmão, tô acelerada. Diz que, no 19, né? Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Eu amo esse termo, porque novo e vivo. O que é novo não é mais o que passou, o antigo já foi. E é vivo, não é mais a letra morta, é o vivo. É o Espírito vivificante. E ele fala, vivo caminho, que ele nos descortinou, abriu por intermédio do véu. Além do véu, rompeu esse véu, isto é, o seu próprio corpo. Então, a carne de Jesus, ela foi rasgada na cruz. Aquilo que é transitório, que diz respeito à antiga aliança também, o que é transitório foi rasgado para que aquilo que fosse eterno e completamente impossível de ser rasgado permanecesse. Então, vamos aí, rasgar o último véu é a carne, o que é passageiro, aquilo que não tem, que tem uma vida limitada em si mesmo. Mas o Espírito não tem limites. Então, quando nós lemos ali Marcos 15 e Lucas 23, fala que o véu do templo se rasgou. Eu quero em especial ler Mateus 27, porque dentro daquilo que se rasga, daquilo que rompe, manifesta algo. Quando nós falamos sobre rasgar o véu, rasgou a carne, quebrou aquela tábua, rasgou as folhas de figueira, arranca, rompe, atravessa. É tudo sobre você atravessar. É a marca dos hebreus de atravessar esse caminho, de chegar no outro lado. Então você não está mais limitado, mas o Senhor rompe para você atravessar e chegar do outro lado. Então aqui em Mateus 27, eu não coloquei esse versículo, mas eu vou achar aqui não coloquei esse capítulo, mas vou achar o versículo. Mateus 27, está bem no finalzinho, quando fala da morte do Senhor. Diz assim aqui, meu Deus, é bem pro final mesmo, no 51 fala, no mesmo instante, né, que Jesus exclamou e entregou o Espírito na cruz ali, consumou mesmo a sua morte na cruz, fala que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra estremeceu, e fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. E deixaram as suas sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião, que é o chefe lá dos soldados, os 100 soldados, e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, foram tomados de um grande pavor e gritaram, é verdade! É verdade! Este era o Filho de Deus. O que eles gritaram é verdade. Então, a carne de Jesus rasgada abre esse véu. Esse véu é o que nós lemos em Hebreus 10, 20, 19 e 20. É o novo e vivo caminho que te dá acesso ao Santo dos Santos. Que lugar era esse? No templo. Havia o átrio exterior, um santo lugar e o Santo dos Santos. Então, no átrio exterior, as pessoas participavam, sacrifícios e tudo mais, depois entrava o sacerdote, mas só o sumo sacerdote podia acessar uma vez por ano o Santo dos Santos. E se ele tivesse em pecado, irmão, ele morria lá mesmo.
Mas como Jesus, como sumo sacerdote, assumiu o nosso pecado, não tem mais pecado. Então não existe morte no Santo dos Santos. Existe ressurreição. Existe acesso por causa da ressurreição, pelo sangue de Jesus, por esse novo e vivo caminho que ele nos abriu. Então ele fez com que todos se tornassem sacerdotes por causa dele, que é o sumo sacerdote, e todos pudessem enxergar o Santo dos Santos. Ninguém podia enxergar o Santo dos Santos porque tinha um véu grosso, uma cortina muito grossa, uma espessura grossa, forte. Como é que essa cortina tão grossa, não é a cortina da tua casa, é uma cortina grossa, rasga do alto a baixo na hora que Jesus, ele consuma a crucificação, a sua oferta, no templo, paralelamente acontecendo, aquele véu se rasga completamente. Aquele véu pesado se rasga, porque é o peso de uma religião que está subjugada por um peso muito maior, que é o peso da glória de Deus, porque é o que nós lemos. Aquela glória que desvanecia, ela tem um tempo, porque existe uma glória superior. Então, aquilo se rasga para mostrar que todos são sacerdotes, por causa de Jesus como sumo sacerdote que abre esse caminho e te dá esse acesso. E ele, a palavra do Senhor fala em João 10 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? O novo e o vivo caminho que você acessa é a tua comunhão, é o Santo dos Santos. Ele te dá um caminho de regeneração, como ele fez com Paulo, que estava andando num caminho, mas não era o verdadeiro caminho. Ele estava perseguindo os do verdadeiro caminho, né? Porque eles eram chamados de os do caminho, os cristãos. Então, ele estava num caminho de perseguição e o Senhor colocou num caminho, na rota do resgatador, num caminho de revelação. E glória a Deus, porque ele tem o seu desvio corrigido para um caminho real, que é a sua trajetória, a trajetória do seu espírito. Então temos esse caminho em primeiro lugar. Ele abriu o caminho do Santo dos Santos. Você vai enxergar o Santo dos Santos. Você vai enxergar a comunhão. Você não vai mais enxergar o ritual, não vai mais enxergar a lei, não vai ficar enxergando a acusação, não vai ficar se escondendo da voz de Deus e nem vai entrar no jogo da religião, que é só manipulação. Manipulando você, manipulando ofertas, manipulando porque é um sistema de manipulação mesmo. Que você acha que está servindo a Deus, que está agradando a Deus, que está fazendo tudo certo, que vai ser aceito pelo teu certinho. Só que Jesus é que andou num caminho vivo para que você também pudesse andar por ele, com sangue derramado vivo. E ele morre para que o vivo seja ativado em nós, porque era nós que tínhamos que morrer. Mas glória a Deus, que nós assumimos a nossa morte com ele todos os dias. Aleluia. E glória a Deus, porque você entende que você sai dessa folha da figueira. Sai da condição de estar debaixo de jugo da religião, líderes religiosos, rituais, que tem que fazer assim, fazer desse jeito, e pessoas que criam sistemas mesmo para viver o seu próprio movimento. Mas nós estamos no mover do Senhor. Você rasga as tábuas da lei, porque você não está mais debaixo de uma acusação, mas você é uma carta viva de realidade. Você não tem mais uma letra morta que te acusa, mas você tem uma palavra viva que te liberta, porque a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E temos aqui, então, um caminho, temos a verdade e a vida. Onde que está essa vida? O caminho que o Senhor abriu no sepulcro e mortos ressuscitaram. Imagina que evento foi esse, Senhor! E fala que muitos que dormiam ressuscitaram. E eu quero profetizar aqui que muitos que estão dormindo, estão me ouvindo agora, vão ressuscitar. Você está dormindo num sono da morte, dormindo um sono mesmo espiritual, longe do teu chamado, longe da realidade, distante de tudo aquilo que um dia você viveu ou daquilo que você sabe que poderia estar vivendo. Que o Senhor te desperte agora, que os teus olhos se abram para enxergar a realidade da glória de Deus. Saia dos eventos terrenos, saia do bem e do mal, saia dos rituais, vem para a glória, enxerga essa glória, esse brilho de glória, porque essa glória ela é eterna. Ela não é passageira, essa é a glória, é a graça do Senhor que se manifesta, é aquilo que está em você. E por fim, temos ali a verdade. Aqueles homens falaram, é verdade, é verdade. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus, porque abriu esse caminho, caminho da realidade. Os romanos que estavam guardando o corpo de Jesus, reconheceram que ele era o Filho de Deus. Aqueles que estavam ali para julgar, estavam ali para crucificar, concordando com a crucificação, reconheceram por tudo que viram que era
verdadeiramente o Filho de Deus. A glória de Deus, ela é um caminho. Ela é uma verdade que te liberta. A glória de Deus é uma vida, é a vida de Deus em nós. Porque é aí que habita a glória de Deus. Que em nós Ele coloca um tesouro tão precioso num vaso de barro, para que a glória seja dele, tudo seja para Ele o tempo todo. Então nós estamos hoje vestidos dessa glória, aleluia, brilhando essa glória. E Ele fala, eu quero encerrar aqui essa palavra, relendo com vocês 2 Coríntios de novo, no capítulo 3, devia ter deixado já marcadinho aqui, para não ficar folheando, né? Glória a Deus. 2 Coríntios 3, bem no versículo 18, vamos ver, que diz assim: mas todos nós, que com a face descoberta, desvendada, contemplamos como que por meio de um material espelhado, a glória do Senhor conforme a sua imagem. E estamos sendo transformados com essa glória crescente, de glória em glória. Então, níveis da glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. E aqui ele fala sobre contemplar e receber. Então, eu recebo a glória contemplando. Aliás, contemplar e refletir. Eu recebo a glória contemplando, eu estou refletindo a glória quando eu estou entregando essa glória. E nós somos transformados de glória em glória. Então, numa glória crescente. É uma glória que cada vez mais ela cresce, ela se manifesta, ela enche o ambiente, porque você está cada vez mais vencendo as situações da tua carne, vencendo a visão terrena, vencendo a religião, vencendo tudo aquilo que se forma para que você fique como que num lamaçal, sabe, numa areia movediça, que você quer dar um passo e não consegue. O inimigo quer fazer isso. Mas o Senhor agora te faz deslizar para que você avance. E não há um cenário de tristeza, de dor, de perda, de acusação, de algo que é contra nós, mas tudo a favor da glória que se manifesta. Eu gosto muito do texto que Paulo fala, que eu acho que está lá vou achar aqui, não lembro agora, que ele fala sobre o corpo, né? Peraí que eu vou achar. Yes, achei aqui. Fala assim, Filipenses 1:20. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei frustrado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, ou glorificado no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Aleluia! Olha o que Paulo está dizendo. Cristo vai ser glorificado na vida, na morte, pouco importa, porque isso é passageiro, mas a glória que é eterna, ela estará sobre mim. Todo resultado que eu produzir, esse resultado será para a glória de Deus. Que tudo que façamos seja para a glória do Senhor. Eu quero orar com você agora, quero compartilhar algo muito, muito especial que aconteceu nesses dias comigo, com meu filho. Vou compartilhar daqui a pouco, mas primeiro eu quero orar com você e ativar mesmo isso no teu espírito, essa verdade do que você ouviu, que tudo isso, essa realidade, alcance o teu espírito nesse momento, para que você não fique refém de nada. O Senhor te chamou para a liberdade. Saia mesmo desse condicionamento. Senhor, rasga mesmo essas folhas de figueira. Porque nós estamos fora de toda religião, de todo sistema religioso, de toda religiosidade maligna, opressiva. Senhor, oramos aqui. Rasga mesmo, Senhor. Rasga esse véu da religião que faz com que as pessoas se escondam da tua presença, tenham medo de ouvir a tua voz e enxerguem a sua própria nudez. Ah, Senhor, a tua glória nos cobre. Oh, Senhor, dá a mesma autoridade sobre tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra o que é do Senhor, contra tudo aquilo que é de Jesus, contra a tua palavra, Senhor. Nós temos autoridade, Senhor, sobre a serpente que rasteja, temos autoridade. Resgata, Senhor, e manifesta a tua glória na soberania dos teus filhos, de não andarem escondidos, mas estarem prontos, governando com soberania todos os eventos, em todos os eventos, Senhor. Eu oro para que as tábuas da lei sejam quebradas mesmo, Senhor. Para que a carta escrita se manifeste. Para que a palavra viva se manifeste contra toda letra morta de acusação, morta e religiosa.
Temos uma voz contra isso, Senhor. Todos, Senhor, se levantem com essa voz, como uma voz de liberdade, Senhor, manifestando o caminho, a verdade e a vida. Oh, é verdade, Tu és o Filho de Deus. É verdade, Senhor. Temos um caminho que nos faz enxergar o Santo dos Santos. E não vamos só ficar olhando de longe. Adentramos, Senhor, nesse caminho. Andamos por esse caminho, Senhor. Eu oro por essa vida, Senhor, por aqueles que nesse momento estão na morte, os seus olhos enxergam tudo que é morte, estão vivendo o ministério da morte, da religião, da antiga aliança, de uma glória passageira, Senhor. Nós rompemos quantos homens hoje, Senhor, em altares, que estão vivendo dessa glória passageira, que no altar brilham o Senhor, mas fora dele estão se escondendo, Senhor. Tem misericórdia. Nós não queremos viver, Senhor, escondidos, mas nós queremos, Senhor, viver a manifestação dessa glória, aleluia, os nossos olhos brilhando, não de uma glória passageira, mas da glória do Senhor, desse peso de glória que é eterno, que nos faz viver cada tribulação de forma leve e momentânea, tribulação que é presente, que não é eterna. Nos dá essa percepção, nos coloca nessa perspectiva dessa glória, vivendo e ativando essa palavra no nosso espírito, Senhor. Aleluia! Seja ser com os teus filhos, ser conosco, Senhor. Debaixo dessa glória, nessa semana da manifestação da glória, que as nossas atitudes manifestem essa glória, essa soberania, essa realidade. Aleluia, nós contemplamos a glória, refletimos a glória, somos transformados nessa glória crescente, Senhor. E queremos, Senhor, cada vez mais níveis, como Paulo entrou e pôde enxergar e falar sobre essa glória, e hoje nós podemos acessar. Aleluia, nós queremos o conhecimento da glória de Deus, e não o conhecimento do bem e do mal. Nós queremos o conhecimento daquilo que é eterno, Senhor, e não perder a nossa vida naquilo que é passageiro. Nós te amamos, Senhor, recebemos e entregamos toda glória, reconhecendo origem e destino em Ti. Amém. Aleluia, glória a Deus. Fica aqui que tem um testemunho muito especial, uma história muito incrível que aconteceu nessa semana e que carrega a glória eterna. Uma tribulação presente, mas que manifesta a eterna glória de Deus, que é incomparável. Tô aqui com esse gatão maravilhoso. Olha que menino mais lindo. Todo mundo diz que ele é minha cara. Ai, meu Deus, coisa linda. Não sei se o elogio é pra mim, é pra ele, mas... Eu quero falar aqui, contar, que nessa... Opa, deixa eu pegar o microfone aqui que é melhor. Nessa última semana, nos últimos 10 dias, aliás, 12 dias atrás, o Davi teve uma crise de cetoacidose diabética e a gente nem sabia nenhum diagnóstico desse. Tivemos uma virose, enfim, todo mundo se recuperou, menos ele. E tudo isso é mão do Senhor mesmo, né? Mostrando e trazendo à tona aquilo que estava encoberto. E a gente acabou indo passou por um lugar, teve uma negligência médica, mas o Senhor é tão misericordioso que a gente acabou voltando para a UPA aqui de Sumaré. Ele foi encaminhado para o hospital no domingo, na outra semana ainda. E o que nós vivemos nesse cenário todo, né? A mão de Deus o tempo todo. Quando o médico falou, né, e diagnosticou que ele é diabético e tal, do tipo 1, e mostrou todo um cenário horrível, assim, né? Eu na hora pensei, tudo coopera para o nosso bem. Pensei, não existe alguma coisa que possa trazer a solução. Dá na hora aquele medinho, né? Tá, e como que vai ser a partir de agora? Como que vai acontecer? Mas existe em tudo a mão do Senhor. E eu quero que o Davi fale também um pouco, porque em um momento que ele ficou internado, né? Foram 10 dias de hospital, e a tribulação, ela dura 10 dias. E glória a Deus, assim, porque nesses 10 dias a gente viu a mão de Deus em tudo, seja no médico, seja no enfermeiro, no cuidado, em todas as coisas. Mas teve um dia que eu chorei bastante, e eu vi que ele tava... Foi o primeiro dia, né? Foi o primeiro dia, e ele tava com acesso, com um monte de coisa. E assim, ninguém quer que o filho sofra, né? Eu lembro que a Bispa Sônia sempre falava que a parte do corpo da mãe que mais dói é o filho, né? E eu pensei, meu Deus, assim, se eu pudesse estar ali no lugar dele, sentir toda aquela dor para que ele não sinta e tal. E chorei muito por conta disso. Eu não tava desacreditando, eu não tava incrédula. Eu sabia que era o Senhor. Eu só queria privar meu filho da dor. E eu lembro que teve nesse momento
uma visitação de Deus mesmo. Ele falou que eu não poderia impedir o meu filho de ter uma experiência. Quero uma experiência com Deus. São as marcas dele, que eu não posso impedir as marcas dele. Eu queria que as marcas dele sejam minhas. E eu pensei, meu Deus, é isso, né? Preciso ser forte, então, porque é ele que tem que viver essa dor. E o Davi sempre teve medo de picada, né? De exame de sangue, agulha. Meu Deus do céu. Pensa um guri que sempre fugia para fazer exame. E chorava, ficava desesperado. E todas as picadas que ele rejeitou a vida inteira vieram todas numa semana. E eu pensei, meu Deus, nunca tirou tanto sangue na vida, nunca teve tanto acesso no corpo. O Davi teve no hospital 2 vezes, quando nasceu e agora. Eu achei que, assim, quando eu tava no hospital, eu achava, poxa, não tinha como piorar, né? A situação, pô, quase eu morri. A glicemia tava em 500, né? Quase 600. E aquilo ali era pra eu ter morrido. A glicemia, né? Mas assim, Deus ele me guardou, ele me deu uma nova chance. E agora vou fazer umas coisas diferentes, né? Vou dar uma segurada. Tu entende que tu recebeu uma nova chance. E como que foi receber os teus amigos lá e ver assim a força da igreja, né? Eu penso que no dia da nossa fraqueza a gente continuou forte porque existe o corpo de Cristo que nos sustenta, né? Fala dos teus amigos que chegaram. Eles foram me visitar, a igreja inteira tava orando por mim, vários amigos também. Eu achei muito bom isso. Foi importante? Foi. Isso te fortaleceu? Sim. E quando tu saiu de lá? Eu queria avisar todo mundo, só que eu tô sem celular, né? E como que foi, né? A questão dos médicos, enfermeiros? Foi muito bom, assim, os enfermeiros foram muito legais, as enfermeiras. Elas foram muito boas, assim. Tu viu a mão de Deus nisso? Ou tu Sim. acha que é só o teu carisma? Todo dia ele falava assim, meu carisma. É brincadeira. Todo mundo apaixonado eu tava por ele na UTI. né? Poxa. Mas tu sentiu que era a mão do Senhor, né? Conta como é que foi o lance do médico. Então, teve 2 médicos, né? O primeiro, ele tava tentando resolver a minha cetoacidose. Ele disse que até o final, que ele não veio mais pro hospital, acho que ele tava em outro andar. Mas até ele disse que até onde ele ia ficar, ele ia resolver, ele conseguiu resolver. E o outro médico, ele disse que ele ia me dar alta e eu ia ser o primeiro a sair. Que ele parou o hospital inteiro pra conseguir sair. Que ele não daria alta pra ninguém, né? Mas que primeiro a tua alta era a prioridade, né? Acho que o mais louco foi isso, né? Deixa eu falar aqui. O mais louco foi que os médicos se comprometeram, né? Um pra salvar, outro pra liberar, e todo mundo tava comprometido, né? Tanto as enfermeiras e os médicos, os técnicos de enfermagem, todo mundo envolvido, assim. E ainda que ficar no hospital é horrível, não foi tão pesado, né? Não foi uma coisa assim tão pesada, né? Não foi. Foi legal. Uma certa parte, né? Fez até promessa de levar a cuca pra enfermeira e... Mas não dá, né? Infelizmente. Quantos dias tu ficou sem comer? 5 dias e 12 horas. 5 dias e 12 horas. O que tu aprendeu com isso? De que ficar 5 dias e 12 horas sem comer é terrível. E quando chega uma sopa sem gosto nenhum, ela é maravilhosa. Não, mas tinha gosto sim. Trouxeram sal. Claro que tinha gosto porque não tinha nada na boca, qualquer coisa ia ser maravilhosa. Igual quando tava com trouxeram sede. Sal, tava ótimo. O Davi ficou sem beber água um bom tempo também, né? Não, eu fiquei um dia sem. Qual era o teu desejo? Nossa. Né? Você tá me bebendo um copão de 1 litro de água. Ele falou, eu quero um balde de água com gelo. Não. Eu quero um copo de 1 litro cheio com gelo. Água trincando. Com a água trincando. E qualquer água que viesse. Me devendo, viu? Mas eu lavei a tua boca com esparadrapo e água e pingava água na boca dele, né? Aquilo não era um alívio, né? Poxa, mas é uma água que não é gelada e era uma gota só. A palavra de Deus fala que... Deixa eu pegar aqui. A palavra do Senhor fala que a alma farta, ela pisa o favo de mel, né? Mas a faminta, até o amargo é doce. Então, o teu amargo pode ser doce pela tua fome, pela tua sede. E uma coisa que é fato é que o Davi valorizou muito, né? Tanto a comida, a bebida, coisas que são tão... É a nossa necessidade básica e que a gente faz assim de forma distraída. Mas quando aquilo não tem, de repente se torna importante, né? E eu creio que o Senhor tratou muito, né? Essa situação toda de viver de uma forma distraída. Davi, então fala aqui, resume então a tua experiência para que seja mesmo... aquilo que vai glorificar o nome do Senhor na tua vida. Sim. Eu vou resumir um pouquinho aqui.
Minha experiência, eu entendi, assim, com tudo que eu vivi, que a minha vida é uma só e eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu faço com ela, que pode ser que eu não tenha outra chance de novo. Então, eu tenho que aproveitar enquanto eu tô vivo e enquanto eu posso louvar, né, ao Senhor, até meu último dia de vida, né? E não ficar tão distraído. Glória a Deus. Pra não quase morrer de novo. Não, mas a morte, ela é espiritual mesmo, né? Uma pessoa que tem um corpo, tem uma vida e não desfruta dela, né? Quase morri. Então, pra quase não morrer de novo. Amém. Glória a Deus, esse foi o testemunho do Davi, maravilhoso. O especial tá aí, ó, de look novo, cortou cabelo, completamente lindo e maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, quero deixar aqui na tela o QR Code para você entregar a tua oferta, a nossa chave Pix, para você fazer a tua oferta no 19 994509626. Se você sentir no teu coração, no teu espírito mesmo, de que você quer entregar, ser participante desse altar, daquilo que está sendo feito, se essa palavra, de alguma forma, ela te abençoa, torna esse altar participante também das tuas vitórias, porque isso é o que diz a palavra do Senhor, né? Torna aquele que está te abençoando, aquele que tem essa palavra, essa direção, também participante daquilo que você está sendo vencedor, porque essa palavra te torna vencedor. E eu quero terminar aqui, tem um hino que fala, vou cantar ele porque ele fala, vem meus véus retirar, né? Vem meus véus retirar. Como é importante que você remova os teus véus. Quantos véus religiosos estão te impedindo de viver uma vida com Cristo mesmo, né? De viver a realidade. Ai, não dá para isso aqui. Não tá enxergando. Mas olha que a luz do Senhor Cristo vai iluminar os teus olhos hoje. Aleluia, para você não ficar debaixo de jugo nenhum, mas viver a verdadeira liberdade no Senhor. Vem me conquistar, meus véus retirar, dá-me um puro coração que só veja a ti, nada mais vou ter, ninguém mais querer, minha vida eu consagro totalmente a ti, Senhor. Sabe o que eu lembrei? Lembrei que uma vez tu falou que tem um versículo que sempre te acompanha num dia bem difícil da nossa vida, um versículo que está em Romanos 8. Aí tu falou uma vez pra mim, esse versículo, eu sempre lembro dele com tudo que me acontece. Qual que é? Tudo coopera pro nosso bem. Tudo! Tudo. Ai, glória a Deus. Ó, eu vou ficando por aqui, amanhã tem rádio, às 8 horas da manhã, tô conectada, espero que ele acorde pra ficar com o irmãozinho dele aí e me ajudar nessa transmissão. A reação do Davi. Vou ficando por aqui. A verdade é que 9 horas, na Rua João Pescarini 442, tem a reunião Partido do Pão, 9 horas da manhã, às 19 horas, palavra com o Bispo Betão. E olha, o mês está acabando, o mês da glória, do brilho dessa glória, dessa manifestação da glória do reino, nesse ano da manifestação do reino, aí chegando tudo ao fim, mas o fim sempre carrega um novo início. Valeu demais, fala aí, Adom Yeshua. Adom? Adom Yeshua. Yeshua, Shalom. Shalom.